Gostaria de convidá-los a me acompanhar nesse terceiro trimestre, onde falaremos sobre o livro de Deuteronômio, nos meses de outubro, novembro e dezembro, ou seja, o próximo trimestre agora. E hoje nós vamos dar uma olhada na lição de número 1, onde o verso para memorizar diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bonito, né? Quem não ama não conhece a Deus verdadeiramente, porque o amor genuíno ele provém de Deus. Mas com relação ao livro de Deuteronômio, fica sempre uma pergunta, muitos querem saber o que quer dizer Deuteronômio. Então nós, como eu já expliquei em outras oportunidades, o nosso tempo aqui é muito exíguo, né? Muito curto, não podemos explicar, mas Deuteronômio, sintetizando, eu diria a você, é a segunda lei, né? Muitos eventos anteriores explicam as circunstâncias, não somente do livro, mas do mundo e do ambiente que criou seu cenário. Veja bem, nosso nível de compreensão de Deuteronômio seria superficial se buscássemos abranger os milhares de anos de história existente antes dele em apenas uma semana de estudo. Mas na medida do possível nós vamos aqui tentando clarear, né, e aprender uns com os outros, né, o que quer dizer a palavra e, mais precisamente, o livro em si, o livro de Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco, você sabe disso, o quinto livro escrito por Moisés. Assim sendo, você fica então aí convidado para assistir nossos vídeos a cada semana. Nós estaremos gravando os vídeos e mandando para vocês. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, Deus seja louvado por mais essa oportunidade. Amar para ser amado. Você certamente já ouviu essa expressão. E no livro de João, 1 João, aliás, no capítulo 4, versículo 8, está escrito: Deus é amor. É tão profunda essa expressão que mal podemos entender suas implicações. Elas não dizem que Deus que Deus ama, por exemplo, nem que Deus revela amor ou que o Senhor é uma manifestação do amor. Mas João diz que Deus é o próprio amor, né? Então, como seres humanos caídos, não somos capazes de entender o que a expressão Deus é amor significa, né? E agora, melhor, né? Melhor assim, Deus ser amor, porque se tivesse escrito lá que Deus é ódio, Deus é vingativo, Deus é indiferente, aí sim poderia ser para você, minha irmã, para você, meu irmão, que são cristãos, e para mim também, aí poderia ser bastante preocupante, né? Mas pela graça de Deus, Deus é amor na essência. Então, é interessante isso, né? Nós temos aqui alguns textos, eu gostaria que você anotasse à medida que eu vou falando aqui, vai ficar gravado, e você depois estuda sobre eles. É Isaías 14, de 12 a 14. Também Ezequiel 28, de 12 a 17. E também Apocalipse 12, versículo 7. Pergunta-se por que os textos a seguir, que são estes que eu passei a você, só tem sentido no contexto da liberdade e do risco que envolve o amor. Você sabe que o amor também envolve risco, né? Então eu diria o seguinte: cada um de nós podemos amar a Deus ou não. E esse é o risco. Se você ama, né? Aleluia. Agora, se você não ama,
né? Misericórdia. Satanás fez a sua escolha, né? Em Ezequiel 28:15 mostra que, embora o anjo Lúcifer fosse um ser perfeito, criado por Deus perfeito, encontrou-se iniquidade nele. Então veja que nós também corremos riscos, né, ao deixar de amar. Olá, minha irmã. Que bom que mais uma vez estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos no último trimestre do ano. Estamos entrando na última lição, uma lição que fala sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. E nós vamos aprender muita coisa durante esse trimestre. Que Deus nos abençoe, nos dê bastante sabedoria, compreensão plena do texto bíblico, do contexto histórico, né, para que a gente entenda qual é a boa vontade e santa vontade de Deus. A parte de segunda-feira dessa lição fala sobre a queda e o dilúvio. Nós estamos falando sobre o prefácio de Deuteronômio. O prefácio normalmente é uma parte do livro que se escreve no início do livro sobre um resumo do que o livro vai falar, né, sobre as histórias que ele vai falar. E nessa parte de segunda-feira nós temos aqui dois eventos históricos muito interessantes, que um praticamente nos coloca numa situação de rebeldia contra Deus, que foi a queda do ser humano, que desobedeceram a Deus, e depois o dilúvio, né? Apesar de que o ser humano sabia do que tinha acontecido com Adão e Eva, foi contada essa história, mas chegou ao ponto de Deus dizer que o ser humano os seus pecados eram tão grandes, o seu mal era tão profundo que Deus ia destruir o ser humano. Então Deus chama Noé, ele constrói uma arca, e essa arca, depois de 120 anos que ele ficou construindo e pregando sobre Cristo, sobre o fim do mundo, nenhuma pessoa se converteu, apenas a família do próprio Noé. A lição diz assim: após a queda, as coisas foram de mal a pior, até o ponto em que o Senhor concluiu sobre as pessoas que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Seus pensamentos eram ruins, suas ações também eram, até que o Senhor destruiu o mundo inteiro com o dilúvio, dando à humanidade uma chance de recomeçar, uma espécie da segunda criação. Ou seja, o ser humano, ele foi rebelde e chegou ao ponto que Deus teve que destruir e recomeçar com a família de Noé uma nova geração. Isso Deus mostrando o seu grande e tremendo amor para conosco. Mas o ser humano parece que não aprendeu nada, né? Porque logo em seguida nós vimos, depois do dilúvio, quando nós achamos que tudo ia dar certo, o ser humano acabou enfrentando agora, construindo uma torre chamada Torre de Babel. Tanto, como mostra a história na Torre de Babel, em Gênesis 11, de 1 a 9, a humanidade ainda parecia decidida a desafiar a Deus. Depois do dilúvio, vamos botar assim, se nós estivéssemos lendo a história, agora o povo aprendeu, viu que o que aconteceu depois da queda de Adão e Eva, depois que esse povo se corrompeu, ao ponto de Deus destruir através da água, agora vamos aprender a lição, guardar os mandamentos de Deus, seus estatutos, seus juízos, suas orientações, para que vivamos uma vida de adoração a Deus, uma vida tranquila diante de Deus. Porém, não foi essa a verdade. Está aqui, na torre, eles construíram uma torre para, mais uma vez, desafiar a Deus. Porém, Deus, mais uma vez, demonstrou o seu amor, a sua misericórdia. Apesar de a destruição, né, da torre, eles confundindo as pessoas, e ali todos, cada um falando uma língua diferente, saindo para um lado do mundo, o povo se alegrava com seu êxito e louvava os deuses de prata e ouro, e colocando-se em oposição ao governador do céu e da terra. Que desafio, né, o ser humano desafiando a Deus mais uma vez. Eles adoravam os deuses, os ídolos, e eles se alegravam com isso. Eles não apenas faziam isso para ofender a Deus, mas eles se alegravam em adorar outros deuses e esqueceram de adorar o Deus de Noé, o Deus de Adão e Eva também. Além de confundir sua linguagem, Deus espalhou a humanidade caída pela face de toda a terra.
Então, a parte de domingo fala sobre 2 grandes eventos históricos que deram início da humanidade, né? A criação lá, e depois a queda de Adão e Eva, e depois o dilúvio. E ainda depois do dilúvio veio esse povo, após dilúvio, né, que construiu a Torre de Babel. Porém, Deus mais uma vez mostra o seu amor e a sua misericórdia, mantendo um povo, sempre Deus manteve um povo fiel a ele, a fim de que a história tivesse a sua continuidade. Vamos passar para a lição de terça-feira. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o chamado de Abraão. O chamado de Abraão está aqui no capítulo 12 de Gênesis, onde Deus, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi chamado no meio de um povo idólatra para ir para uma terra onde Deus gostaria que ele fosse. E Deus prometeu a terra de Canaã para Abraão. Depois nós vimos com o decorrer da história que o povo de Israel acabou indo, por causa de seus pecados, indo como escravo para o Egito, ficando no Egito como escravo, na realidade. Mas Deus depois suscitou a Moisés para tirar o povo dali do Egito e levar até a terra que ele tinha prometido para Abraão. Mas o interessante aqui na promessa é que Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei teu nome, se tu uma bênção. Quando nós pensamos nisso, nós precisamos levar em consideração o que nós hoje estamos fazendo no século 21. Porque a lição diz assim: muitos séculos depois, o apóstolo Paulo, ao tentar lidar com a heresia dos Gálatas, apontou para Abraão, mostrando que o chamado de Deus ao patriarca foi uma expressão inicial do que sempre foi a intenção de Deus, o evangelho ao mundo. Saibam, portanto, que os que têm a fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Gálatas 3, versos 7 a 9. Então, Abraão foi vamos botar assim, chamado pai da fé, o precursor de uma nação que serviria a Deus, um povo escolhido por Deus. E passaram-se já mais de 3.000 anos depois dessa situação, mais de quase 4.000 anos. E qual é a nossa situação nos dias de hoje? O chamado de Abraão, além de todas essas situações que nós já colocamos, a lição também enfatiza claramente que neste mundo impregnado de ignorância, o erro e escassez de conhecimento da verdade, o Senhor chamou seu povo, a semente de Abraão, do Egito. Por meio dele, procurou não apenas preservar o conhecimento da verdade, isto é, o conhecimento dele, Yahvé, e do plano da salvação, mas também difundir esse conhecimento para o restante do mundo. Ou seja, hoje nós temos a mesma responsabilidade de Abraão. Nós somos parte de um povo que prega o evangelho, que prega a salvação ao mundo inteiro. E a pergunta que nos faz a lição é: como nós, adventistas do sétimo dia, nos vemos em relação ao restante do mundo? Que paralelos há entre nós e o antigo Israel? Que responsabilidade isso coloca sobre cada um de nós de forma individual? Nós somos o povo remanescente, o povo que prega a salvação ao mundo inteiro, as 3 mensagens angélicas. Começou com Noé, passou por Abraão, por Moisés, chegou até nós. E vejam que o chamado de Abraão tem até hoje o seu eco nos dias do século 21. Deus chamando um líder, um povo, para conduzir um povo para pregar o evangelho,
para pregar a salvação em Cristo. Que a nossa missão como cristãos adventistas do sétimo dia seja servir a Deus, servir a Cristo, sermos testemunhas da salvação de Jesus, pregar esse evangelho a todos os reinos, nações, línguas e povos. Que Deus nos dê poder para tanto, que o Espírito Santo nos conduza, nos transforme, nos capacite a sermos Jesus a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Nós vamos estudar quarta-feira, nossa lição, né? A nossa nova lição, que vai ser sobre Deuteronômio. Então, a Aliança do Sinai. O que estava acontecendo lá naquele tempo? O êxodo e tudo que envolveu lá naquela época que o povo de Israel foi libertado por Deus, eles viram todas as coisas que Deus fez por eles, né? Eles viram todas as pragas, eles viram toda a libertação que Deus fez no dia que morreram os primogênitos, que eles tinham que botar sangue na soleira das suas portas para que o anjo não passasse por lá. Tudo isso eles viram, e eles viram mais ainda, o Mar Vermelho, que eles passaram a seco por dentro do Mar Vermelho. E mais ainda, né, eles viram o que Deus fez por eles, quando eles estavam sendo perseguidos pelo exército de Faraó, como todos morreram dentro daquele Mar Vermelho. E eles, em vez de crerem no Senhor, ter fé, eles sempre estavam com problemas, né, queridos? E lá em Êxodo 19, verso 4, diz assim: Deus disse: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Eles viram o que Deus fez. E agora já chegou uma nova época que eles começaram a achar difícil eles serem obedientes a Deus. E Deus teve que fazer uma nova aliança. Por que Deus tirou aquele povo do Egito? Porque esse povo era o povo de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, com Jacó, com Isaac. E ele disse para Abraão: farei do teu descendentes uma grande nação. Como a areia do mar eles iam ser, de grande nação, que era o povo de Israel que ia ser. Era a promessa de Deus, a aliança que Deus fez com eles. E agora Deus tirou eles lá do Egito, da escravidão do Egito, que eles estavam sendo muito maltratados, e trouxe eles para, como Deus mesmo disse, que eles vieram para bem perto de Deus, né? Deus estava com eles dia e noite, de dia numa nuvem, né? Por causa do sol, de noite para proteger eles também. Deus mandava claridade para eles serem protegidos. Porque o Senhor operou esse resgate impressionante da nação, o próprio Moisés disse, agora é Deuteronômio 4:34, já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com a sua mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Não, Moisés está falando com aquele povo. Eles viram, eles ouviram, eles sentiram tudo que Deus fez por eles. Agora a nossa quinta pergunta diz: por que o Senhor chamou seu povo do Egito?
Ah, por amor, né, queridos? Por amor, porque Deus é fiel, fiel à sua palavra. Não que eles fossem mais do que os outros povos. Não, pela graça de Deus é que eles foram resgatados. Daí eu escrevi assim, né, irmãos? Se ouvirdes, Deus disse, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vocês serão uma nação santa, né? Sacerdócio real. Então Deus tirou esse povo, mas eles tinham que ser fiéis à aliança. Não existe uma aliança só com uma parte, né? Uma aliança tem as duas partes. Deus ia fazer tudo por eles, mas eles tinham que obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus dizia para eles fazerem, porque não era pesado, né? João diz que os mandamentos de Deus não são penosos. É para o nosso próprio bem, era para o bem deles, e eles tinham que ser um exemplo para as outras nações. Deus não queria só o povo de Israel, Deus queria que o povo de Israel fosse o evangelizador dos outros povos, né? Deus chamou os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, e com eles estabeleceu aliança, e eles seriam a divina propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é de Deus, toda a terra é de Deus. Ah, queridos, então, como eu já falei, eles eram propriedade peculiar de Deus, nós somos propriedade peculiar de Deus. Por quê? Porque Jesus nos resgatou, né? Ele pagou o nosso pecado lá naquela cruz, ele nos remiu com seu sangue. E agora esse povo também tinha que, com a sua vida, com seus sacrifícios diários, eles tinham que promulgar essa aliança, representando o que Jesus ia fazer por estes povos. Contudo, essa ideia de uma propriedade peculiar poderia ter sido facilmente mal compreendida. Eles podiam se achar justos e santos, né? Como se achavam mesmo. Mas da graça divina dada a eles, e por causa das verdades maravilhosas que o Senhor lhes concedeu, as quais eles deveriam seguir, e como um reino de sacerdotes deveriam espalhar essa verdade. É verdade, né, queridos? Deus também nos deixou uma missão de espalhar essa verdade a toda criatura para Jesus voltar. Deus lhe transmitiu estipulações da aliança. Eles deveriam guardar os seus mandamentos, né? E Moisés fez isso. Ele falou e mostrou para eles o que significava, né? Falou todas as coisas para eles e espargiu o sangue no altar, sobre o altar que Moisés tinha feito e sobre o livro que estava todas as leis. Moisés também espargiu sangue, porque sem sacrifício nada existiria. O sangue representava o sacrifício de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos, conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue, borrifou o livro da lei, e depois também ele usou uma lã tingida de vermelho e isopo. Então disse: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. E, queridos, também nós devemos obedecer essa lei, né? Até Jesus voltar. Agora nós vamos estudar quinta-feira, apostasia e punição. Tudo que o Senhor falou, faremos, eles disseram para Moisés. Moisés falou todas as coisas. Ele disse: tudo que o Senhor falou, faremos. Era o povo escolhido.
e fizeram aliança com o Senhor, mas não cumpriram a sua parte no acordo. Eles não cumpriram. Que triste, né, irmãos? Qual foi o componente crucial para Israel em relação à aliança de Deus? É Êxodo 19, 4 e 5. Vamos ler Êxodo 19, 4 e 5. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e como os cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, queridos, qual foi o componente crucial para Israel em relação à aliança com Deus? Era seguir as instruções de Deus, né? Eles tinham que seguir as instruções de Deus, mas eles também tinham que cumprir o acordo com Deus para não quebrar essa aliança e guardar os mandamentos do Senhor. O chamado para obedecer a Deus. Eles foram chamados para obedecer a Deus, para ser uma nação feliz, sem enfermidades, né? Deus provou que tudo que ele fez era para o bem deles. O chamado para obedecer a Deus, guardar sua lei, não era legalismo naquele tempo. Também não é legalismo hoje em dia. Nós guardamos a lei do Senhor, mas não somos legalistas, porque amamos ao Senhor nosso Deus. Em João 14,15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então tinha que ser a base, o amor. Eles deveriam amar a Deus, eles deveriam crer na palavra de Deus. Deus tinha feito tudo isso, e quando Moisés subiu no Monte Sinai, só porque ele estava demorando, eles já obrigaram Arão a fazer um bezerro de ouro para eles adorarem. Que coisa, né, queridos irmãos? Que isso nunca venha acontecer conosco, nunca deixarmos de guardar a lei de Deus, de obedecer a sua voz. Leia Números 14, de 28 a 35. Qual foi a punição imposta à nação por sua recusa em confiar no que o Senhor lhe disse que fizesse? Vamos ler? Agora nós vamos ler Números 14. Vamos ler o verso 28 e o verso 29. Disse-lhes, Deus disse, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmureis. Agora aqui eles tinham ido lá ver a nova terra, né? Moisés mandou, escolheu um de cada tribo e eles foram lá ver a nova terra. E só Caleb e Josué creram no poder de Deus. E os outros não. O que os outros disseram? Os outros disseram, não, esses povos são muito fortes, nós não vamos conseguir. Querido, faltou-lhes fé. Eles não creram que Deus ia lutar por eles. Até ali Deus tinha provado. E Moisés teve que fazer um acordo com Deus para deixar eles vivos. Se o Senhor não livrar esse povo, risca o meu nome, disse Moisés, do livro da vida. Agora vamos ler o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Então, os 40 dias que eles tinham para ir lá ver a nova terra, espiar a nova terra, agora eles iam ficar 40 anos no deserto. E todos aqueles que duvidaram de Deus, eles iam morrer no deserto, por falta de fé,
por falta de crer em Deus, irmãos. E eu digo mais, por falta de amor a Deus, eles duvidaram do poder de Deus. Queridos, nós também queremos chegar na nova terra, né? Nós estamos aguardando Jesus Cristo. Então nós também temos que ser fiéis, porque nós também temos uma aliança de amor. Mas Deus não obriga ninguém. Ele diz que vai estar em nosso coração. A lei de Deus tem que estar no nosso coração para a gente não pecar contra Deus. Que Deus os abençoe, queridos. Tinha muito mais coisa para falar, mas nós não temos tempo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde de praticar qualquer coisa que afaste de Deus. Um dia, todos nós estaremos felizes com o nosso bom Jesus. Amém. Meus queridos, um feliz sábado para todos nós. E eu estou aqui mais um sábado, mais o primeiro sábado do nosso guia de estudo novo, o primeiro sábado falando sobre Deuteronômio, as verdades presentes nesse livro, e nós vamos estudar nesse primeiro, né, já estudamos durante a semana, nessa primeira semana, prefácio de Deuteronômio, né, que é a história de Deuteronômio, um resumo, bem resumido desse livro. Né? Estudamos amar para ser amado, estudamos a queda e o dilúvio, o chamado de Abraão, a aliança no Sinai, a apostasia, a punição. Então, nós já estudamos durante essa semana, resumidamente, o que o livro de Deuteronômio nos coloca. E o livro de Deuteronômio, ele foi escrito por Moisés, que além de ter sido o grande legislador de Israel, ele também foi considerado como o fundador da religião judaica. Tá? Moisés não queria ser isso, mas depois ele aceitou ser o líder da nação de Israel. E ele foi o exemplo, o primeiro profeta foi o exemplo que serviu de parâmetro para todos os outros profetas que vieram depois dele. Então Moisés, ele que escreveu o livro de Deuteronômio, ele que escreveu. E naquela época que ele escreveu o livro, né, ele contou a história do povo de Israel. O povo que tinha o amor de Deus e era desamoroso com Deus. O povo que tinha os favores de Deus e não favorecia Deus em nada, nem na obediência, nem no amor para com Deus, não respeitava Deus, mas Deus mostrava o seu infinito amor para esse povo. Então nós vamos, durante todo esse trimestre, que começou agora, em outubro, nós vamos, outubro, novembro e dezembro, estudar esse povo e o amor de Deus para esse povo. E o tema central do livro de Deuteronômio é a obediência a Deus. Né? Nós podemos ver isso quando na história de Israel, nas leis de Deus, nas bênçãos que Deus colocou diante desse povo e até nas maldições, porque se tu não é obediente, tu recebe uma punição, vamos dizer assim. Não seria o termo punição, né? Mas eles tiveram maldições, porque eles eram desobedientes. Nós podemos ver também o cântico de Moisés, que foi um clamor que apontava para a obediência, buscando que o povo de Israel fosse obediente a Deus. A própria existência da nação de Israel dependia da obediência desse povo a Deus. E eu quero encerrar, meus queridos, dizendo que lá o que está em 1 João, que foi o verso que nós estudamos, que decoramos essa semana. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O livro de Deuteronômio nos mostra isso. O amor de Deus por um povo desamoroso. O amor de Deus por um povo desobediente. O amor de Deus por nós hoje também. Porque aquele povo lá representava e representa nós hoje. Que às vezes somos desamorosos, desgostosos, né, desobedientes a Deus e Ele continua nos amando. Então tenha uma boa semana, um bom estudo, né? Um bom estudo no nosso guia durante todo esse trimestre.
Até a próxima lição. Um abraço, fiquem com Deus e uma boa semana para todos nós. Livra-me, Pai, dos pecados da carne, dos chamados pecados respeitáveis e dos pecados sociais. Sozinho eu não vou conseguir. Preciso que Cristo habite em meu coração, em minha vida, em todo o meu ser. Por favor, entrego-me inteiramente. Em nome de Jesus. Amém.